Bom dia, bom dia! Quero conversar com você nessa live sobre propósito, desejo ardente. Qual é meu propósito, Sabrina? Quantas pessoas chegam para mim e me perguntam isso? Será que existe um propósito realmente para o meu coração? Será que existe um propósito para mim? Qual é o meu propósito? Eu ando pela terra sem saber qual é o meu propósito. Sabrina, será que esse desejo tem a ver com Deus ou tem a ver comigo? Então eu quero falar rapidamente com você nessa live sobre propósito e sobre desejo ardente. É meu ou é do Espírito Santo? E eu estava caminhando aqui, de repente eu senti isso no meu coração e eu até fiz um desenho aqui no chão. Deixa eu ver se eu consigo virar a câmera aqui. Não consigo, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu acho que, não sei se eu consigo mostrar. Deus trouxe algo no meu coração e eu falei assim, deixa eu fazer uma live, porque se eu deixar para falar depois, acabo não conversando com vocês, falando isso com vocês. E não tem jeito mesmo, eu fui chamada para falar mesmo com vocês, para anunciar a verdade do reino. E a gente está correndo, a gente para de correr e abre live e haja pacote de dados para o Senhor, porque esse Deus gosta de conversar. E tomara, né? Tomara que me deixem falar aqui com vocês até o final. Então, primeiramente, quero dar um bom dia para vocês. Quem esteve comigo na live das 5 da manhã, um outro bom dia. Estamos fazendo uma live às 5 da manhã e sobre isso que eu quero falar com você um pouco também. Porque talvez você esteja perdendo a oportunidade da sua vida. Talvez você esteja perdendo a oportunidade da sua vida. Mas eu quero falar primeiro com vocês, como eu falei, sobre propósito. Muitas pessoas chegam para mim e me perguntam, Sabrina, eu não sei o meu propósito. Será que existe propósito? Será que isso é verdade mesmo? A sensação que eu tenho é que eu ando vagando pela terra. A sensação que eu tenho é que eu não tenho propósito. Você é uma pessoa que se sente assim? Você é uma pessoa que não descobriu ainda o propósito da sua vida? Para que você foi chamada? Para que você foi chamada? Para que você... O que arde no seu coração? Sabrina, eu não sei. Quantas pessoas chegam para mim e falam isso? Eu não sei. Não sei para que eu fui chamada. Eu não sei. Deus te desenhou para algo. Deus te desenhou para algo. E eu jamais vou desistir de vocês, Geisa. Jamais. Porque é um desejo ardente que Deus traz no meu coração por vocês. E é também sobre isso que eu quero falar com vocês. É sobre propósito, sobre esse desejo ardente. Como encontrar o meu propósito? Como chegar no meu propósito? Como saber que eu estou, sim, indo em direção, cumprindo o meu propósito? Você quer saber sobre isso? Esse é um assunto que te interessa? Se esse assunto te interessa, coloca aqui para mim. Depois eu vou deixar essa live gravada. Se você estiver vendo essa live depois aí, através de uma gravação que vai estar no meu feed, coloca aqui para mim. Esse é um assunto, esse é um tema que te interessa? Então, se esse é um tema que te interessa, fica comigo até o final. E eu vou falar uma coisa, se você está comigo aqui, não desliga e assiste depois, não. Não desliga e assiste depois, não. Fica comigo até o final, porque talvez você não consiga mais assistir essa live. Se você está aqui é porque você era para estar aqui. Se você estiver fazendo alguma coisa, vai fazendo alguma coisa. Não precisa ficar olhando para mim. Vai fazendo alguma coisa, só escuta a minha voz aí. Dá uns corações aí para eu saber que você está comigo. Tem 7 pessoas aqui. Dá uns corações. Já manda aí para alguém também. Eu vou ter que falar isso porque não tem jeito. Isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte do jogo. Para que essa mensagem chegue na vida de mais pessoas, nós precisamos uma das outras. E a gente precisa de você, eu preciso de você, para que isso chegue para mais mulheres.
Isso, Zenilda, parabéns, obrigada. Isso é cumprir, né? Isso é cumprir o chamado. Às vezes você menospreza uma coisa tão pequena, mas isso é cumprir o chamado. Aperta esse aviãozinho, clica nele, manda aí para 5 pessoas que estejam aí com uma bolinha verde na frente e entrega para Jesus, que ele vai saber como falar com cada um. Mas o que eu quero falar sobre propósito? Bom, porque tem muita gente que não consegue entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E eu quero trazer para você como eu tenho descoberto o meu propósito, o propósito da minha vida. Como que Deus tem me feito descobrir, saber como que eu sei que eu tenho andado no propósito da minha vida. Eu quero trazer um pouco da minha experiência para você começar a conseguir perceber isso na sua vida, para você começar a conseguir detectar quando os sinais estão acontecendo e você não está se dando conta do que são sinais que Deus está trazendo para você. Aí na hora que eu estava correndo, me veio fortemente isso ao meu coração para compartilhar com vocês. Eu estava correndo na quinta-feira passada, que normalmente é um dia que eu estou pedalando até com a minha amiga Moema. Então é um dia que eu não ia estar correndo, não ia estar correndo. Assim como hoje eu não ia estar aqui na praia. E aí eu senti fortemente ao meu coração, quando eu estava correndo, que era para eu chamar as mulheres que me acompanham, as pessoas que me acompanham, para estar comigo às 5 horas da manhã, para ouvir Deus falar. Na hora, o que vem não é uma ideia construída. Na hora, o que vem é como se fosse algo que cai no seu colo. Eu não estava pensando sobre isso. Eu estava correndo, estava pensando em outras coisas. E aí, de repente, veio isso. Chame essas mulheres para estar com você às 5 horas da manhã. Que é o primeiro momento do meu dia, eu tenho entregado para Deus. Desde que eu entendi que Jesus, hoje falam, né, que homens de negócios, grandes homens de sucesso, todos eles acordam 4h30, 5 horas da manhã. E eu falo assim, gente, Jesus já dá esse exemplo. Lá na palavra, quando ele falava, né, falavam que Jesus, na madrugada, todos os dias na madrugada, ele subia a montanha, subia a colina e ficava a sós com Deus, estava a sós com Deus, ia conversar com o Pai. E ali Jesus recebia as orientações daquele dia. Tanto é que quando lembrando que Jesus, ele era homem e Deus. Mas Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele abriu mão dos atributos de ser Deus. Então, Jesus, ele não tinha onipotência, onisciência. Ele não sabia o que as pessoas estavam pensando. Ele não entrava na cabeça das pessoas. Tudo que Jesus sabia, toda a antecipação, tudo aquilo que Jesus falava, eu já sabia que isso ia acontecer. Jesus, ele andava, parecia que ele já sabia exatamente tudo aquilo que ia acontecer, para que lado ele ia entrar, para que direção. Mas Jesus, ele sabia tudo isso através do poder do Espírito Santo de Deus, daquilo que o Espírito Santo de Deus falava com ele, daquilo que o Pai falava com ele. Por isso que ele falava, eu não ando pelo que eu quero, pela minha vontade, eu não falo pelo que eu quero, pela minha vontade. Eu ando e falo pela vontade do meu Pai, eu ando e falo de acordo com aquilo que eu vi o meu Pai fazendo. Então Jesus, ele era aquela pessoa que ia toda madrugada e ele não começava o seu dia sem antes estar com Deus, o seu Pai, sem antes receber a orientação do seu Pai. E quando o Espírito Santo veio esse desejo ao meu coração de abre uma live, Sabrina. Eu já faço live todos os dias, 7 da noite, para quem não me conhece. E eu falei, 5 horas da manhã? 5 horas da manhã, uma live? Caramba! Mas aí eu fui e deixei de lado aquilo.
De novo, né, Carol? Um prazer estar com você aqui novamente. E aí eu deixei de lado aquele sopro que veio, aquela sugestão que veio ao meu coração. Eu sei que mais na frente eu comecei a abrir uma live aqui, eu tive uma vontade de falar com vocês, igual eu tô falando aqui agora. E no final da live, eu acho que eu falei uns 40 minutos. E no final da live, no meio da live, eu já comecei. Chama para estar com você nessa live. E, gente, eu sou humana. Eu tenho uma mente. E a minha mente, ela sempre vai brilhar. Gostoso, né, Maria? A minha mente, ela sempre vai brigar com o meu espírito. Porque a minha mente, ela sempre anda no campo do controle, no campo do que ela pode ver, no campo que ela pode sentir, no campo do que ela pode entender. Então, quando veio aquela sugestão no meio da live, convida de novo para estar com você às 5 da manhã nessa live, para ser um momento que elas vão aprender a me buscar, que elas vão aprender a me ouvir. E eu só senti a minha mente, Deus, Pai, me desculpa, mas primeiro, olha só como é que é o trâmite. E eu quero falar isso com você para você entender isso. Que isso que acontece com você, que você chama às vezes de incredulidade, eu não tenho fé suficiente, não é falta de fé. É a briga da sua mente que normalmente vai brigar com o seu espírito até o momento que ela é vencida. Entendeu? Até o momento que ela é vencida. Então por isso que eu quero trazer isso para você, porque isso, por muito tempo eu não compreendi. Por muito tempo eu achava que era falta de fé. Por muito tempo eu achava que eu era dividida, sabe? Onde eu falava, eu acho que eu sou doida, porque eu acho que tem um lado meu em que eu sou completamente atraída para Deus. Tem um lado meu onde eu sou completamente chamada para Deus, onde eu faço coisas que nem eu entendo. E tem um outro lado que é como se eu não admitisse, é como se eu não compreendesse, é como se eu recusasse completamente aquele Deus, aquela presença, aquele sobrenatural. Isso até hoje, gente. Até hoje. Só que no dia que eu entendi que isso não era falta de fé, era simplesmente a minha mente, que é uma máquina que foi programada para trazer respostas. E todas as respostas, elas têm que ser dadas segundo dados, segundo fatos concretos, reais. Então, quando a minha mente não entende Deus, quando a minha mente não consegue conceber Deus como algo real, ela refuta. Por isso que existem tantos ateus aí. Por quê? Porque eles dão ouvido para a mente. Eles dão ouvido para a mente. E Deus, nós nunca vamos encontrar Deus. Nós nunca vamos encontrar Deus pela nossa mente. A nossa mente vai aceitar Deus. A nossa mente vai ser submetida a Deus. A nossa mente, nós vamos levá-la a falar amém, Senhor. Nossa mente vai ser levada a nós colocarmos a nossa mente para falar: ao Senhor seja dado toda a glória, todo louvor, toda adoração. É nós que colocamos a nossa mente incrédula. Mas tadinha, não fique com raiva dela. Ela é só uma máquina programada. E você está pegando o controle disso aí novamente. Você está retomando o controle. Então, quando eu peguei e senti o meu espírito, que é conectado com o Espírito de Deus, recebeu aquela verdade, aquela direção, abre uma live com essas mulheres. Elas precisam aprender a me ouvir, elas precisam aprender a chegar-se a mim. Muitas delas choram, clamam por mim. E por causa do obstáculo da mente, elas não conseguem chegar até mim, elas não conseguem passar esse obstáculo que é poderosíssimo, que é a mente. Por quê? Porque nunca ensinaram. E aí a minha mente, essa mente, que eis que vos digo, estou apresentando aí para você, falou: não, Deus,
Ah, não, pai, me pede qualquer coisa. Live 5 horas da manhã, não. E não é porque eu não acordo, eu acordo. É porque eu falei, já a mente racional, ela já fez vários cálculos. Ela já chegou e já falou assim, Sabrina, 5 horas da manhã para você fazer uma live, você vai ter que acordar. Isso, minha máquina chamada mente já fez todos os cálculos. E aí ela ponderou se aquilo era viável ou não. Então ela falou, não, live 5 horas da manhã significa que você vai ter que acordar pelo menos 4h30. Porque você vai ter que lavar o rosto, escovar os dentes, pentear o cabelo, passar pelo menos uma basezinha para tirar a olheira, porque você vai estar com a cara inchada. Com a cara inchada, com a cara de doida. Uma coisa eu falo assim, uma coisa é homem levantar e fazer uma live às 5 da manhã. Tudo jóia? Uma coisa é homem levantar e fazer uma live às 5 da manhã. Outra coisa é você, Sabrina. Descabelada, 47 anos. E aí, aquilo foi começando a fazer aquele monte de conta na minha cabeça. Ah, não, Sabrina, e aí? Depois como é que vai fazer? Você vai chegar e no dia que você estiver cansada, porque eu acordo cedo, mas no dia que eu tô cansada, eu me dou o direito de acordar mais tarde. Tudo isso, toda essa conta foi feita em frações de milésimos de segundo. E chegou e trazia aos meus lábios não, não e não. Eu tô falando sobre propósito com vocês, eu tô dando um exemplo para você entender como que a gente chega no nosso propósito. Pois é, Carol, nós duas. Aí, hoje meu olho estava tão inchado, um vermelho, completamente vermelho. Eu falei, ai, Jesus. Aí eu cheguei, eu terminando a live, quando eu vi, eu já tinha falado. Eu falei, não tem jeito. Gente, aí a minha mente, olha só como é que ela antecipa, ela briga o tempo inteiro com o espírito. Eu tô falando isso para vocês entenderem que não é falta de fé, que não é coisa da sua cabeça, para vocês entenderem que isso é normal. Eu, com toda a experiência que eu tenho com Deus, as coisas que eu já passei com Deus, que foram experiências muito fortes, isso acontece, gente. E vai acontecer até eu morrer. E aí, a minha mente, na hora que eu falei que eu ia falar, que eu tava falando, na verdade, gente, quem quer aqui, eu vou abrir uma live, 5 horas da manhã, a minha mente já tava assim, pergunta quem vai querer estar com você, porque ninguém vai querer estar com você. Então, ninguém vai responder que quer estar com você, Sabrina. Então você tá absolvida desse projeto. Aí na hora eu cheguei e falei assim, quem estava aqui comigo na live, quem assistiu a live, sabe, ela tá até no meu feed. Aí eu cheguei e falei assim, gente, quem é que quer estar comigo às 5 horas da manhã numa live para orar comigo? Aí eu falei, se 2 ou 3 estiverem, que o Espírito Santo fala assim, que se 2 ou 3 estiverem comigo, ali Deus fala que, ali eu estaria. E a minha mente falando comigo assim, naquela hora, olha isso, gente, olha isso. Tô falando uma realidade para vocês. Talvez muitas pessoas não falem isso para você e você acha que tudo é um conto de fadas. Que eu tô ali, linda, poderosa, majestosa, totalmente no santo dos santos, falando e não tá acontecendo briga nenhuma na minha mente. Tá acontecendo uma briga desgramada na minha mente. Aí eu peguei, falei assim, quem é que quer, gente? Se 2 ou 3 falarem sim, eu vou abrir a live. E aí a minha mente, fica tranquila. Gente, é assim, diante de Deus, eu tô falando isso pra você. Foi exatamente assim que aconteceu. Foi exatamente assim que aconteceu. Fica tranquila, Sabrina, ninguém vai falar nada. No máximo, a Elisa, que vai estar aqui, que acorda às 5 horas da manhã igual você. No máximo. Mas você falou 2 ou 3. Rapaz, só que olha que louco o negócio. Olha que louco o negócio. Na hora que eu perguntei isso,
Os comentários, eles às vezes eles travam. Eu não sei por quê. E aí, nesse momento, o comentário travou completamente. Nesse momento, o comentário travou e ninguém respondeu nada. Ninguém respondeu nada. E aí a minha mente, absolvida. Absolvida. Eu falei, caramba, mas uma outra metade em mim ardia de desejo de estar ali fazendo essa live. É exatamente isso, gente. É como se você tivesse completamente dividida, partida no meio. E aí começam os conflitos da sua vida. Eu tô falando numa situação, e eu ainda vou falar de propósito com vocês. Se vocês tiverem que ir fazendo as coisas, deixa o telefone aí aberto e só vai me ouvindo. Não precisa ficar me vendo, não. Mas não desliga a live pra você fazer, não. As coisas que você tem que fazer. E aí o comentário travou. E aí eu me senti completamente dividida entre querer ardentemente fazer aquilo e não querer fazer aquilo. Quantas vezes na sua vida você já se viu nesse lugar onde você se vê completamente dividida? Fala pra mim aqui, você que tá aí segurando o telefone, tá me ouvindo. Aonde você já se viu nesse lugar onde você estava? Estamos no nosso quintal, Elisa. Onde você já se viu completamente dividida. Você fala assim, eu parti no meio. Tem que ir andando, gente, que meu marido tá me esperando tomar café. Porque eu volto correndo, né? Aí eu falei, Deus, será que o Senhor não pode me pegar quando eu já estiver próxima de casa, que eu já voltei? Ele me pega sempre lá, no lugar que eu vou voltar. E aí é um desejo ardente aqui para conversar com vocês. Aí você se vê completamente dividida. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É exatamente, esse é o momento do conflito entre seu espírito e a sua mente. Esse é exatamente o momento real do conflito entre a sua vontade, o seu querer mental, da sua mente fazendo conta de acordo com o que ela acha que é o correto ou o errado para a sua vida, e o seu espírito apontando para outro lado. Pois é, Carol, eu também. Vou pedalar ou vou fazer a live? Esse é o momento. E naquele momento que eu estava lá esperando vocês responderem, né? Quem é que vai querer estar ali na live comigo? E eu vi aqueles comentários parados. Eu falei, metade, completamente Sabrina. E aí, se você não entende isso, você fala assim, falta de fé. Talvez você fale assim, é pra lá que eu vou, e você pegue o caminho errado, que é o caminho da sua mente. Porque quando a gente entra no campo da fé, quando a gente entra num campo de algumas decisões em que elas têm que ser tomadas pela fé, a mente ela tem que se retirar. A mente ela tem que se retirar. Ou então, quando o espírito fala à mente, você tem que aprender a discernir a voz do espírito e da mente. E você tem que retirar a sua mente da jogada e andar pela direção do seu espírito. E aí, depois que eu fui ver que os comentários estavam correndo, nesse momento, então, eu estava assim, tá vendo? Acabou, não vai ter ninguém, não tem ninguém que respondeu. Eles nem responderam, tá vendo, Sabrina? Essas pessoas nem responderam que querem entrar com você numa live. Elas nem responderam. Então tá tranquilo, absolvida. Quando eu cheguei, passei o dedo aqui assim, e eu vi, tinha um monte de eu vou, eu quero. Eu falei, meu Deus, Jesus, tem um monte de mulher doida aqui. Meu Deus, meu Pai, Senhor, me ajuda, socorro.
E tinha lá um monte de mulher falando, eu quero, eu quero, eu quero. Gente, eu quase caí de costas naquela hora. Eu quase caí de costas, eu falei, não, eu não tô vendo isso, não é possível. Não tem esse bando de doida aqui. Essas mulheres, e muitas eram. E muitas dessas mulheres eram alunas minhas do meu treinamento que falam, eu tenho dificuldade para acordar cedo. Não é Meise, se a Meise não deve estar aqui porque ela está viajando. E um monte de mulher que falava para mim, Sabrina, eu tenho dificuldade de acordar cedo. Eu não consigo acordar cedo. E as bichinhas estavam lá, eu quero estar lá na live 5 horas da manhã. Eu falei, não, esse povo endoidou completamente da cabeça. Mas amém. Fui lá e comecei a fazer a live. E aí, quando aconteceu isso, Deus trouxe a minha mente, olha como é que ela, você acompanhou como é que ela vem vindo, trazendo obstáculo a cada etapa. Primeiro, quando eu recebi a direção de abrir a live, não faça isso. Depois, quando eu falei, ela falou, não vai ter ninguém para poder chegar e querer estar na live com você. Depois, quando ela chegou, vocês falaram que queriam estar, ela chegou e falou assim, agora eu quero só ver quanto tempo que você vai suportar isso aí. Aí na mesma hora, sabe o que o Espírito fez? Vai até dia 11 de agosto, que é onde eu já estava com propósito. Elisa. Pois é. Olha aí, Elisa tá de testemunha aí. A Noelle já tinha uma vez me sugerido isso. Mãe, por que você não faz uma live 5 horas da manhã? Eu falei, tá doida, Noelle? Você tá doida? 5 horas da manhã? Todo dia, 4h30, eu vou ter que acordar 4h30. E aí eu volto a falar, eu já acordo. Só que olha só. Aí eu cheguei, eu tô assim, porque eu já tô com a boca seca aqui, né? Aí eu cheguei e aí a mente falou, você tá doida, Sabrina, e agora? Até quando você vai com isso? Aí veio a voz suave do Espírito Santo. Sabrina, faz até dia 11 de agosto. Faz até dia 11 de agosto. Que é quando você tá com propósito. Bom, e aí foi estabelecido até dia 11 de agosto. E aí quando eu vi, eram 12 dias. E existem números para Deus que são como uma assinatura de Deus. E aí eram 12 dias, os 12 apóstolos. É como se ele se comunicasse com você através dos números, a simbologia dos números também. Os 12 apóstolos, as pessoas que ouviam Deus, as pessoas que seguiam Deus, as pessoas que tinham intimidade com Deus, as pessoas que eram os 12 apóstolos, aqueles que propagaram a verdade do reino. E aí veio isso. É verdade, Carol, eu nem tinha pensado nisso. É verdade. E aí vinha tudo isso ao meu coração, os 12 apóstolos, a live dos 12 dias, a live daqueles que serão levantados para serem aquelas pessoas que vão ouvir diretamente de mim, que vão ter tamanha intimidade comigo, que essas pessoas elas vão contagiar as outras pessoas. Elas vão ser capacitadas para falar de mim, para aproximar as pessoas de mim. E aí, eu falei, amém, Senhor. E o que eu quero falar com tudo isso? E desde então, né, para você que não sabe, eu estou fazendo essa live às 5 horas da manhã no meu canal do YouTube. Se você não está lá nessa live, você está convidadíssima, porque tem sido uma bênção absoluta. No primeiro dia, aí eu faço uma outra live para contar a luta do primeiro dia. Mas tem sido uma bênção absoluta essa live que tem acontecido aí às 5 horas da manhã. E que eu tenho trazido que eu já tinha colocado como propósito, que diante de Deus, que é o lançamento do meu treinamento, que é dia 12 de agosto agora, onde eu vou dar uma aula gratuita
onde eu vou falar sobre como despertar todo o poder que existe dentro de você para você viver uma vida com paixão e uma vida com propósito. Se você não tem vivido uma vida com paixão e uma vida com propósito, tem algo muito errado acontecendo. A vida é para ser vivida apaixonadamente. Não estou falando que a vida você não vai ter, que você não vai ter problemas, que você não vai ter desafios. Eu tenho muitos medos, tenho muitos desafios, tenho muitas adversidades. Muitas vezes eu sou extremamente machucada. Muitas vezes eu machuco muito as pessoas. Muitas vezes eu sou decepcionada. Muitas vezes eu decepciono as pessoas. Mas isso tudo não é motivo para a gente abrir mão de estar apaixonado pela vida, de estar apaixonada pela vida. Então, é um treinamento, que inclusive o nome do treinamento é plano original. É você retornar a esse plano original. É você despertar todo esse poder que existe dentro de você para você viver essa vida de uma forma apaixonada. E como eu faço isso? E aí eu vou dar essa aula dia 11 de agosto para você saber como você vive essa vida de forma apaixonada e com propósito. Mas, voltando, o que isso tudo tem a ver com propósito, Sabrina? Isso tudo tem a ver que você entendeu como que viver o propósito é você sair de um ponto A para chegar num ponto B. Mas não da forma que você acha que tem que ser total. Viver o propósito, muitas vezes, eu vivi um propósito nesse momento que estava tudo isso acontecendo, onde eu saí de um plano A, de um ponto A, e cheguei a um ponto B. Quero o quê? Abrir uma live para falar para as mulheres. Isso foi viver um propósito. Mas existe dentro disso tudo, existe um propósito maior. Dentro disso tudo existe um propósito que é o total. É o caminho, é aquele caminho ao qual você veio para a Terra para poder percorrer. Esse caminho que é a sua vida inteira. E muitas vezes você acha que você não tem um propósito porque você acha que você tem que saber todo esse percurso. O que é todo esse percurso? Imagina que você mora aqui, eu moro no Espírito Santo. Imagina que eu moro no Espírito Santo e eu estou querendo chegar no Amazonas. É lá que eu tenho que ir, é para lá que eu tenho que ir. E aí, como que eu chego no Amazonas? Eu chego de placa em placa. Placa em placa. O problema é saber as placas certas. O problema é saber a direção certa. Muita gente não tem vivido o seu propósito porque ela não sabe discernir a voz do Espírito, porque ela acha que não tem um propósito. Então ela acaba não dando valor às placas que vêm no meio do caminho. E aí elas se perdem e começam a viver plano B, plano C, plano D. Começam a viver propósito B, C, D. Começam a viver propósito que nem elas sabem que propósito elas estão vivendo. E aí você precisa entender que você retornar ao plano original, que você retornar a um ponto onde você começa a entender que você foi feita, você foi chamada para fazer algo. Você foi chamada para algo aqui na Terra. Você não está aqui só para passear. Você está aqui para fazer, nem que seja para uma pessoa. Você foi chamada para algo. E quando você entende isso, você entende que seu propósito tem a ver com pessoas, tem a ver com gente. Sabrina, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Não estou falando de pregar, de falar na internet. Eu estou falando de você tocar vidas através da sua vida. Eu estou falando de você inspirar mulheres através da sua vida.
Eu estou falando de você alcançar pessoas, aliviar pessoas, curar pessoas através da sua vida. E o seu propósito maior é esse. Seu propósito maior. Mas para você viver um propósito, existem coisas que você tem que acontecer na sua vida. Sabe? Para você começar a discernir essas placas, para você começar a andar de placa em placa, para você não errar esses caminhos, você precisa descobrir algumas coisas na sua vida. Antes de olhar para fora, você precisa de descobrir algumas coisas na sua vida. E é inclusive isso que eu quero falar nessa aula do dia 11 de agosto. Se você não fez a sua inscrição, tem que fazer a inscrição para participar dessa aula, porque essa aula vai ser privada. Não é todo mundo que quer ouvir. Então eu quero dar uma aula só para as pessoas que querem realmente ouvir a aula. Para você viver o seu propósito, você precisa descobrir algumas coisas. E é lá que eu quero falar com você. E aí, então, propósito, viver propósito significa saber ler as placas do caminho, saber ler as placas pelo caminho, saber ler as placas pelo caminho. Você precisa aprender a ler as placas pelo caminho. E para você ler as placas pelo caminho, você precisa saber algo antes. Você precisa saber algo antes. E eu vou falar para você nessa aula do dia 11 de agosto. Só que só participa dessa aula, é gratuita. Quem quiser inscrição aí no feed do meu Instagram, clica, que vai aparecer, tem um link lá, clica e você vai fazer sua inscrição lá. E aí você vai saber lá esse propósito, porque todas nós temos. Você tem uma vida. Você não foi chamado aqui para andar sem direção. Você tem uma vida. E quando você começa a andar no seu propósito, você começa a viver a vida com paixão. Sabe por quê? Aí eu quero falar com você o segundo ponto que eu ia falar aqui com você, que eu quero falar. Desejo ardente. Você começa a viver a vida com propósito, entendendo que você tem um propósito, entendendo que existe algo muito grandioso dentro de você que você precisa compartilhar com o mundo, que o mundo anseia por algo que está aí dentro de você. Nem que seja o mundo de uma só pessoa. Nem que seja o mundo de uma só pessoa. Você começa a entender, a viver essa vida com paixão, porque você começa a descobrir e dar ouvido, olha isso, você começa a descobrir e dar ouvido ao desejo ardente que existe no seu coração. Desejo ardente. Ai, Sabrina, eu nem tenho mais desejo ardente. Errado, muito errado. Muito errado. Se você não tem um desejo ardente, é porque você não está dando ouvidos. E se você buscar isso dentro do seu coração, você já vai começar a entrar em contato com qual é o desejo ardente do seu coração. E eu não estou falando, gente, um desejo ardente só de, tipo assim, alimentar os pobres, ajudar os oprimidos. Não. Às vezes é necessário você chegar em algum lugar para você começar a cumprir o ID de Deus. E às vezes no caminho para chegar nesse lugar, você está tocando pessoas. Então, às vezes, o seu desejo ardente é comprar uma casa. Às vezes o seu desejo ardente é emagrecer. Não sei. Você acha que Deus não pode falar com as pessoas, tocar as pessoas e primeiramente tocar você quando você chegar nesse desejo ardente? Gente, Deus, tira Deus da caixa. Tira Deus da caixa. Deus é muito maior, é muito mais infindável, muito mais infinito, muito mais abundante do que a nossa cabecinha pequena pensa que Ele é. Você acha que você não pode chegar e ter um desejo ardente, sabe, de você encontrar um marido, um namorado bacana? Você acha que você não pode ter um desejo ardente de comprar um carro,
de tal marca. Você acha que você não pode? Você acha que é pecado chegar para Deus e pedir isso, gente? Acorda! Acorda! Porque nesse caminho, para chegar no seu desejo ardente, Deus pode falar muito com você. Deus pode te dar experiências incríveis. Nesse caminho do seu desejo ardente, você pode ver Deus, encontrar Deus, ouvir Deus, ser atraído por Deus. Nesse propósito do seu desejo ardente, você pode mostrar Deus para outras pessoas. Então, vasculha no seu coração agora. Agora, qual é o desejo ardente do seu coração? E eu falei isso com as meninas que estão comigo na live, às 5 da manhã. Vá para a live das 5 da manhã com um desejo ardente no seu coração. Nossa, quem estiver me vendo aí de longe, essa mulher é doidinha. Tá falando com quem? Qual é o desejo ardente do seu coração? Ah, Sabrina, eu quero encontrar Deus. Você já vai encontrar Deus. É um desejo ardente. Vão sair da hipocrisia. Deixa o seu lado homem, o seu lado mulher aparecer. E isso é aceito, é concebido por Deus. Você já vai encontrar Deus. Então, qual é o desejo ardente do seu coração? Qual é o desejo ardente hoje do seu coração? Ah, é a restauração do meu casamento. Ah, é comprar um carro. Ah, é comprar um telefone iPhone. Ah, é chegar e tirar ver meus filhos saindo das drogas. Não importa, cada um de nós tem um desejo ardente no coração hoje. Cada um de nós. E se esse desejo ardente está no seu coração, Deus quer fazer algo com você. Deus quer te movimentar através desse desejo ardente no seu coração. E pode ser a compra de um carro. Não tem problema. Quem está falando que isso é pecado para você aí é a sua mente. É a sua mente. É a sua mente que está falando que tudo isso é pecado. É a sua mente que está falando que é pecado você chegar diante de Deus e pedir: Senhor, eu quero ser rica, eu quero ter muito dinheiro, esse é o desejo ardente do meu coração. Não é pecado, porque nesse caminho, nessa placa, nesse A a B, muita coisa pode acontecer. E você encontrar Deus, e você mostrar Deus para as pessoas, e você ter experiências com Deus, e ainda por cima você chegar naquele desejo ardente, e Deus falar: olha o que você vai fazer com isso. Eu não estou falando que é dar tudo aquilo para os pobres, porque Deus, Ele é de uma infinita abundância. Ele tem uma infinita abundância. Deus, Ele é Deus para poder te dar com abundância, e dar tanta abundância ao ponto de você poder dar para o outro e ainda assim ter abundância para você. Tira Deus dessa referência pequena que você tem de você mesmo e do homem. Não compare Deus a homens egoístas, mesquinhos. Não compare Deus ao amor de homem. Não compare Deus à forma como o homem educa o homem. Então, vasculha dentro do seu coração agora. Qual é o desejo ardente do seu coração? O que veio para você agora? Escreve para mim. Escreve aqui para mim. E por favor, confia em mim. Não tenha vergonha. Eu estou falando muito dessa questão de dinheiro, porque nós fomos educadas num país onde ter dinheiro é pecado, onde dinheiro é sujo, onde rico vai para o inferno.
Por isso que hoje, muitas vezes, homens maus têm tido acesso a muito dinheiro e têm usado o dinheiro para finalidades ruins, para promover prostituição, para promover coisas horríveis que hoje a gente está vendo aí. Por isso que hoje, porque nós temos vergonha de pedir dinheiro para Deus, de falar assim: Deus, eu quero ser muito rica, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ganhar muito dinheiro. Pai, é assim que eu quero, é o dinheiro, e isso arde dentro do meu coração. Se você tem isso ardendo dentro do seu coração, porque pode não ser. Porque você é um instrumento de Deus para tirar dinheiro da mão das pessoas que hoje estão usando o dinheiro para levar drogas, para estimular drogas para os nossos filhos, para tirar os valores das crianças. Por quê? Porque nós, cristãos, estamos achando que rico não vai para o céu. Porque é pecado pedir dinheiro a Deus, é pecado pedir sucesso a Deus, é pecado chegar para Deus e falar: Deus, eu quero ser muito rico. E eu estou falando isso como você, como pastora. Você está entendendo a responsabilidade que existe nas minhas mãos de estar trazendo isso para você? Eu respondo a isso diante de Deus se eu estiver falando algo errado. Mas o que eu quero falar para você hoje, chega desse engano que falaram que nós crescemos, que falaram que pedir dinheiro para Deus é pecado, que ser rico é pecado, que quem vai para o céu é pobre, cego, miserável, que pessoas boas são aquelas que não têm dinheiro. Deus precisa levantar uma geração de homens e mulheres com muita condição financeira, para nós entrarmos aí, aonde homens com dinheiro, muito dinheiro, mas sem valores nenhum estão entrando. Chega da gente se acovardar, chega de ensinamentos errados, chega de gente, sabe, hipócrita. Chega de aceitarmos o que está acontecendo de forma passiva. Chega de aceitarmos o que está acontecendo no mundo de forma passiva. Mas a linguagem do mundo é dinheiro. A linguagem, para você fazer qualquer coisa, você precisa de dinheiro hoje. E como que nós não vamos chegar e falar: Pai, eu quero sim, eu quero ter sucesso, eu quero que o Senhor me leve, Senhor, para um lugar onde eu possa realmente encontrar muito recurso. Aonde estão essas placas? Eu falo isso para Deus. Eu quero isso para minha vida. Sabe por quê? Porque eu quero cada dia mais ter muita condição financeira, mas muito dinheiro, para eu poder cada vez mais investir nisso aqui, para entrar cada vez mais nas casas das pessoas e proclamar os valores de Deus para as pessoas. E sem hipocrisia. Por isso eu estou falando com você. Chega dessa hipocrisia que foi pregada para nós. Talvez isso serviu lá atrás, mas o mundo mudou e hoje o mundo precisa de dinheiro para a gente poder fazer alguma coisa. Hoje a gente precisa de dinheiro para fazer alguma coisa. Hoje a gente precisa de dinheiro para chamar a atenção das pessoas. Você vê, hoje de manhã eu estava vendo a palestra do Kaiser. Quem não conhece o Kaiser, segue o Kaiser aí nas redes sociais. Cara incrível, maravilhoso, Pablo Marçal, um cara maravilhoso. Deus tem levantado uma geração de homens e mulheres de Deus que estão aí
usando a condição, seus próprios recursos, para chamar a atenção daqueles que não conhecem a Deus e atrair essas pessoas até eles. E quando essas pessoas chegam até eles, eles encontram Deus nesses homens. Agora, quanto tempo que eu não vejo homens milionários falando de Deus numa rede social com tanta paixão, com tanta reverência, como Kaiser e Pablo Marçal têm falado. E eu sei que tem muitos outros hoje que estão sendo levantados. Aparecida, segue Kaiser. Coloca na rede, o nome dele é muito difícil, é Winkleson. Mas se você colocar Kaiser, K-A-I-S-S-E-R, você vai ver esse homem de Deus, homem milionário. Milionário. E você tem que ver esse homem falando de Deus, usando a riqueza dele, ganha dinheiro, trabalha pra caramba, mas usa tudo aquilo, ele usa para atrair as pessoas para Jesus. É uma nova geração, isso mesmo, Carol. É uma nova geração, e essa nova geração que Deus chegou para mim e falou: live 5 horas da manhã, Sabrina. Olha isso. Live 5 horas da manhã, onde você vai ajudar essas pessoas a me ouvir, a saber quais são as placas do dia, a saber quais são as placas que elas têm que olhar naquele dia, para elas chegarem, para elas cumprirem o propósito que eu estabeleci para cada uma delas. E esse propósito é o que Jesus já fala: uma lamparina não é acesa para ser colocada debaixo de uma mesa. É para ser colocada nos altos das montanhas, e é para você brilhar. É para você brilhar. Como eu faço isso? Você precisa aprender a ouvir Deus. Você precisa aprender a colocar a sua mente de lado e a poder, a começar a discernir a voz do Espírito, porque você não sabe discernir a voz do Espírito. E não é porque é você, é porque nós não fomos ensinados. Porque nós fomos ensinados a andar pela mente, pelo que a gente racionaliza. Então, live 5 horas da manhã, Sabrina, a placa que apareceu naquele dia para mim. E você vai convidar essas mulheres a aprender a me ouvir. E cada um de vocês vai trazer um desejo ardente no seu coração. E não é para pedir todos os dias a mesma coisa para Deus, porque Deus não é surdo, Deus não é surdo. É colocar ali esse desejo ardente do coração ali, diante de mim. Colocar aquele desejo ardente diante de mim e todo dia estar aqui nessa live às 5 da manhã para saber qual é a placa que você vai rumar aquele dia. Eu era para estar na academia. Eu tenho personal e pago caro para estar com personal. Mas hoje, a placa do meu dia era: vá pra praia. Vá pra praia. E aí eu cheguei pra Noelle, que a Noelle faz personal comigo. Nós duas fazemos juntas. E aí eu falei com a Noelle: Noelle, eu não vou pra academia não. Eu vou pra areia correr. Ela falou: ah, Deus quer falar com você, né? Eu falei: é. E eu vim. E olha aí. Qual é a placa do dia para você chegar perto? E qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Que eu tô ali todos os dias 5 horas da manhã, que eu falei até dia 11 de agosto, porque foi o que eu tinha colocado antes. Meu propósito é que no dia 11 de agosto, nesse dia que eu vou fazer essa aula, eu vou estar lançando o meu treinamento, o meu novo treinamento. E nesse dia eu quero que muitas mulheres sejam tocadas por tudo aquilo que eu for falar. E entrem nesse treinamento. Ah, Sabrina, é pago? É pago. Porque se for de graça, as pessoas não fazem, não valorizam. As pessoas não têm compromisso.
preciso disso. Não preciso disso. O desejo ardente no meu coração é o coração dessas mulheres que hoje estão perdidas, que hoje estão inutilizadas. E hoje estão inutilizadas. Eu quero alcançar desesperadamente o coração dessas mulheres. Esse é o meu maior desejo, é o meu desejo mais ardente. Só que não tem jeito. Precisa de dinheiro para fazer a operação. E isso não tem problema algum. Porque se for um desejo ardente do seu coração, você se move montanhas e céus para fazer, para entrar naquilo que você tem que entrar, para fazer aquilo que você tem que fazer. E aí, Deus trouxe isso para mim, que cada uma delas entre com um desejo ardente no seu coração nessa live das 5 da manhã. Que cada uma delas apresente diante de mim o desejo ardente no seu coração, para que cada dia, eu traga ao Espírito e ao Espírito dela, flua para a mente delas a placa daquele dia, porque propósito é vivido assim. Deus não dá o plano total. Se nós não suportaríamos. Se hoje, lá atrás, eu soubesse o que eu ia estar fazendo hoje, com a cabeça que eu tinha lá atrás, eu não teria suportado. Eu não teria suportado ouvir onde eu estaria e o que eu estaria fazendo. Eu não teria suportado, porque lá atrás eu olhava e falava, eu não tenho recursos emocionais, mentais, intelectuais, cognitivos, disposição, energia para poder fazer o que eu estou fazendo hoje. Então o que ia acontecer se eu soubesse o que eu estou fazendo hoje, lá atrás, talvez eu não estivesse aqui, porque eu não ia suportar. Então, propósito é vivido de placa em placa, de sinal em sinal, diário, sem estresse, porque você sabe que de manhã, nas primícias do seu dia, assim como Jesus fazia, ele se elevava, ele chegava em Deus e falava, Pai, qual é a direção de hoje? Isso é você deixar Deus guiar você. Não é desse jeito que muita gente fala aí. Ah, deixa Deus me guiar, minha vida está entregue ao Senhor. Mas o que você está fazendo para ouvir as direções? Você se abriu para as direções dele? Nossa, 1 minuto para terminar a live. Então, se você tem um desejo ardente no seu coração, eu te espero amanhã, às 5 horas da manhã, no meu canal do YouTube, Sabrina Matias. E se você não levantar, não se preocupe. Esse desejo ardente não é de Deus, é do homem. Ele vai passar. Agora, se você amanhã conseguir levantar, sair da sua cama, estar lá, diante do computador, 5 horas da manhã, para falar, Pai, eu estou aqui para colocar o meu desejo ardente diante do Senhor, e por isso eu enfrento todo o meu sono, eu enfrento todo o meu cansaço, por isso eu coloco tudo de lado, porque esse desejo ele é tão ardente, que ele tem mais força do que qualquer sono e cansaço que eu possa ter. Aí esse desejo ardente é de Deus. Aí esse desejo ardente tem a ver com o seu propósito. Esteja lá amanhã, 5 horas da manhã, estou te esperando. Se você tem um desejo ardente no seu coração. Porque lá você vai aprender a ler as placas. Grande beijo, tchau, Deus abençoe, fica com Deus e vamos seguindo. Beijão, gente!